Olá, meu nome é Glaucine Moura, eu faço curso de Pedagogia na Faculdade Estácio de Sá. Estou aqui para apresentar o meu PCC, que é uma prática como componente curricular, e da disciplina História da Educação. Foi abordado um tema para a gente estar apresentando esse PCC, que é revisitando a história e projetando perspectivas futuras. A proposta deste trabalho é que nós escolhesse um livro de história que está sendo trabalhado por alguma criança. E com base no livro, que nós pudesse analisar alguns pontos. O livro escolhido foi este daqui, que é o livro Tony Itinerários, do editor FTD, e as autoras é Angélica Prado e Cristina Iuli. Bom, antes de eu falar alguns pontos observados neste livro, quero falar um rápido resumo de como foi a educação no passado e como a história da educação chegou no Brasil. A educação veio bem antes da Grécia Antiga, e na educação grega, os pais, eles eram os responsáveis pela educação dos seus filhos. E como herdeiros da parte da tradição grega, a educação romana era um modelo de imitação. Ou seja, o que o filho via nos seus pais, eles absorvia para si, né? E apenas algumas crianças, elas eram privilegiadas pela educação, ou seja, os meninos, eles tinham mais esse privilégio, porque já as meninas, elas tinham que aprender os deveres domésticos com suas mães. Agora, já falando como surgiu a história da educação no Brasil, foi desde a chegada dos jesuítas no Brasil, no período colonial, e muitas mudanças ocorreram na educação. Com a chegada dos jesuítas, eles foram os responsáveis por, vamos dizer assim, alfabetizar, né, os índios. E para eles, né, poder alfabetizar os índios, foi preciso que os índios seguissem as tradições deles, né? A fé, porque o principal objetivo dos jesuítas era ensinar, né, a sua religião para os alunos. E havia uma divisão clara de ensinamento. As aulas lecionadas para os índios ocorriam em escolas construídas pelos próprios índios, ou seja, escolas improvisadas. Já para os filhos dos colonos, eles recebiam conhecimento nos colégios locais mais estruturado. Desde aí, a gente já pode observar que existia uma desigualdade social. Com a chegada de Pombal, expulsou os jesuítas e impôs novas regras sobre a educação. Então, com todas essas abordagens, nós podemos fazer, né, observações de cada historiador, cada pedagogo. Então, desde aí, houve várias mudanças na educação. Estou com este livro, que é um livro de educação infantil. Este livro é um livro da minha filha. E este livro, ele contém 3 portfólios. No primeiro portfólio, fala mais sobre a língua portuguesa. No segundo, fala mais sobre matemática. Já no terceiro, ele fala sobre a história. E cada portfólio contém 2 módulos. No primeiro módulo deste livro, fala sobre os povos e histórias. No segundo, fala sobre onde moro, ou seja, as tradições do Brasil. Eu pude observar nesse livro que
É um livro bastante colorido, né? As imagens é bastante colorida. Aqui falo sobre as tradições dos índios, contou a história de uma forma bem abordada. A gente também observa também aqui dos africanos também. E por ser o primeiro ano de educação, a gente pode ver que a história já vem de forma mais básica, né? E tendo essa disciplina, o objetivo de inserir na sociedade, né? Bom, falando um pouco do primeiro módulo, ele conta sobre as etnias, a origem do povo brasileiro, que teve influência dos indígenas, e os africanos, os europeus e principalmente os portugueses. E também na observação deste livro foi contado que no início havia várias etnias indígenas nas terras que hoje formam o Brasil. E também conta que alguns povos africanos ajudaram a forma e o povo brasileiro trouxeram um pouco da sua cultura para o Brasil. E como foi mostrado, né, aquelas imagens bastante coloridas, um livro muito interessante, a forma como passou a história do Brasil para as crianças. E quero deixar uma observação que é uma escola particular, onde minha filha estuda. E é dada bolsas de estudo do governo para crianças que não têm condição. E quando a criança ela é inserida na escola, a educação lá é a mesma. Aqui na primeira página, na primeira página, eu pude observar que foi ensinado sobre cada origem de cada criança, falando também sobre cada tradição das famílias, falando também que cada criança tem o seu traje diferente, cada criança tem que respeitar o próximo, né? E para finalizar, deixando a minha conclusão, eu quero ressaltar que ainda existe muita desigualdade social no que se refere ao estudo. Salas de aulas superlotadas, professores despreparados, enfim, são poucos que conseguem uma bolsa de estudo em uma escola particular. Porém, em minha opinião, tanto o aluno de rede pública como um de particular, ele recebe o mesmo conteúdo. O que vai fazer a diferença é a atitude de cada aluno em buscar o conhecimento. Entendo que cada professor ele deve se doar ao máximo para instruir seus alunos, porque as crianças de hoje, elas serão o futuro de amanhã. Eu quero agradecer e muito obrigada. Fique com Deus.